Livro A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Capítulo 6. A Dama, um jardim particular. Cânticos dos Cânticos. Capítulo 4, do 12 ao 15. A minha noiva querida é como um jardim particular, como uma fonte que é só minha e de mais ninguém. Você é como um pomar, carregado de frutos preciosos, cheirando aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés, e muitos outros perfumes deliciosos. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes tão refrescantes quanto os riachos das montanhas do Líbano. Adão é um campo fértil, seu terno coração é um solo arado há pouco que aguarda a semeadura. Ela tem em si o potencial da reprodução em massa. Sua mente é a incubadora de sonhos e o útero da grandeza. É irrigada quando ama e se desidrata ao ferir-se. Os que a amam a enriquecem, os que abusam dela a despojam. Aqueles a quem toca participarão da sua colheita. Ela será o fim da fonte de alguém. É um jardim. É o lugar onde se sacia a fome, onde os famintos se fartarão. É o lugar onde o solo rico produzirá alimento fértil e as vidas se enriquecerão por meio dela. O ponto focal daqueles que a amam e a inveja absoluta dos que não lhe têm amor. A dama é verdadeiramente um jardim de amor e um campo em potencial que deve ser plantado com cuidado. Ela é tão vulnerável como o solo recém-lavrado. Aviso à dama, abre aspas. Tenha cuidado com o que planta em seu jardim. Fecha aspas. Ou, melhor ainda, tenha cuidado com quem permite semear em seu jardim. Há coisas que não desejará ver plantadas em seu coração e em sua vida. A Bíblia nos ensina que as palavras são como sementes. Sempre que pronunciadas, produzem frutos. Fazem-nos lembrar que nós, cristãos, somos gerados pela palavra. Isso significa que a nossa salvação resulta das palavras semeadas em nós. Esse o motivo da pregação ser tão poderosa. Ela é palavra, é semeadura. Quase todas as grandes mudanças na história aconteceram como resultado de palavras pronunciadas. Se a história se altera por meio de palavras, pode ter certeza de que os indivíduos também se transformam mediante o poder delas. Uma canção de Ninar faz a seguinte pergunta: Maria, Maria, rebelde, como vai o seu jardim? Essa é uma pergunta séria que todas as Marias devem responder. Como vai o meu jardim? De onde vieram essas coisas que cresceram em minha personalidade e corrompem a integridade do meu propósito inicial? Você já se olhou e pensou como foi que cheguei a essa situação? Já viu parte da sua personalidade ficar sufocada pelas ervas daninhas das experiências negativas? Maria, Maria, você é rebelde. Como chegou a ser assim? Mateus 13, 27 a 28. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Os sentimentos de revolta nascem às vezes das sementes plantadas pelas situações adversas. Elas são geralmente semeadas por pessoas e influências que nem sequer ficam para a colheita. Você se vê ceifando coisas que não plantou. Cada caso, relacionamento ou envolvimento extraconjugal que experimentou como mulher deixa algo para trás. As sementes que brotam de cada acontecimento nem sempre são facilmente arrancadas. Você é um jardim, mas só o tempo dirá o que a colheita vai produzir. Se não gosta do que está crescendo, veja o que foi semeado. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como o seu jardim cresce, na verdade? As sementes semeadas em sua vida é o que fazem crescer. Se quiser mudar o que está crescendo, tudo de que precisa é mudar o que está sendo plantado. Ou, pelo menos, quem está fazendo o plantio. Proteja diligentemente o seu solo das sementes corruptas.
Muitas mulheres continuam sofrendo por causa de palavras irrefletidas, inoportunas. É perigoso permitir que as pessoas derramem seus males no seu campo. Eles crescerão em você muito depois de elas terem ido embora. As sementes que você vê crescendo no campo da sua vida foram plantadas pelas circunstâncias ou por pessoas que disseram coisas a você. Eu a aconselho, com pisca-alerta e sinais de neon, a guardar o seu jardim com todas as... Tenha cuidado ao dar permissão para alguém falar em sua vida. É perigoso receber conselho das pessoas erradas. Você deve evitar os que plantam sementes negativas e humilhantes. As sementes são piores do que os incidentes. Elas duram muito e dão fruto durante anos. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª coisa é acrescentada, não como adendo, mas como clímax para tudo que Deus despreza. Ele aborrece mortalmente os que plantam sementes de discórdia. A semente da discórdia pode não passar de uma sugestão ou implicação, porém, uma vez plantada, lança raízes e se alastra como uma infecção, crescendo como erva daninha e sufocando todas as flores do seu jardim. Essas palavras são sementes que produzem raízes amargas e envenenam o jardim. Há coisas que seria melhor você não ouvir. Examine a sua vida e arranque o mato plantado pelas palavras dos outros. Substitua pela palavra de Deus, pois essa palavra plantada em solo fértil, de um coração aberto, extermina as sementes da negatividade inata em você. Há coisas que deve estar disposta a eliminar. Extirpe-as rapidamente. Palavras de ódio e ira produzem frutos de amargura e desconfiança. Remova essas sementes antes de germinarem e lançarem raízes. Se as pessoas ao menos compreendessem que o abuso nem sempre é físico ou sexual, um dos abusos mais difíceis de curar é o verbal. Ele é o mais mortífero e perigoso do que qualquer outro. Infelizmente, muitos dos que atacam com palavras fazem isso com a certeza de que não serão processados, pois trata-se de um crime raramente percebido ou levado ao conhecimento de outros. Para alguns, não passa de um jogo de inteligência. É uma oportunidade para os que se especializam em palavras perversas mostrarem sua esperteza e rirem com ar de superioridade ao observar o resultado. É pena que não compreendam que a língua deles é rápida para ganhar o debate e letal para destruir o adversário. Se você for uma vítima, corra para a palavra de Deus e elimine as palavras de ódio. Suas palavras são mortais, mais poderosas que uma arma. Elas machucarão a alma e deixarão cicatrizes no espírito. Sinto que ainda hoje algumas de vocês podem ouvir as palavras mordazes que apagaram todo o sucesso e escarneceram de cada conquista. Essas palavras as perseguem como fantasmas. Em algum ponto da sua vida, alguém disse coisas pesadas que se alojaram em seu espírito. Repito, vá para a palavra de Deus. Só Ele pode remover as sementes que produzem o fruto da sua infelicidade. Você precisa ter condições de seguir em direção às coisas maiores na sua vida. Precisa ser o jardim que nutre o mundo e alimenta a sua alma. Plante a semente de Deus e colherá as recompensas de uma vida inteira. Provérbios 31, do 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as suas mãos.
e de bom grado trabalha com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão do aflito. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A mulher verdadeiramente boa já é uma esposa antes de se casar. Não serão os chás de noivado nem os livros que produzirão o que lhe é inato. Há em seu íntimo um dom único que a torna exemplar. Ela é uma mistura cuidadosamente calculada de força e vulnerabilidade. Refinada e frágil, forte e estável. É uma mulher generosa cujo alvo na vida se estende muito além das suas próprias necessidades de realização e se ancora no sentimento agradável que brota ao tocar a vida de outras pessoas. Para produzir um anel radioso de noivado, é preciso começar com uma pedra lapidada e brilhante. Não é possível usar qualquer tipo de pedra e transformá-la num anel de casamento. Os critérios são muito específicos. A joia deve ser de qualidade superior, caso o anel deva cintilar ao longo da vida com esplendor e vitalidade. Os critérios para a esposa são igualmente específicos. Ela cuida das necessidades alheias, sendo capaz de realizar-se ao dar e compartilhar de si mesma com os outros. Ser esposa implica mais que simplesmente ser mulher. Nem toda mulher é uma esposa. Por isso a Escritura declara: o que acha uma esposa, acha o bem, em Provérbios 18, 22. Essa passagem seria ridícula se a questão fosse simplesmente encontrar uma mulher. A busca de uma esposa constitui um desafio tão provocador quanto cavar uma mina para encontrar um diamante. Como uma gema de boa qualidade, essas características devem ser inatas na mulher. Não podem ser compradas nem aprendidas. Não podem ser forçadas nem formuladas. A boa esposa é um diamante, um tesouro que precisa ser desenterrado. Qualquer outra coisa é uma imitação. Ela pode brilhar por algum tempo, mas não demora muito até que se quebre com um pedaço de vidro, que realmente é. Muitos homens insensatos que atiram de cabeça na vala do desespero, se atiraram de cabeça na vala do desespero, tentando criar uma joia com uma pedra comum. Sábio é o jovem que, como o minerador, sabe que só pode esperar descobrir o que Deus já criou. É preciso buscar a pedra especial, e ao achá-la, ela sempre será apreciada. Ela deve saber que as coisas que aparecem com facilidade, em geral, também ficam facilmente manchadas. Senhor, ajuda-nos a encontrar o tesouro que já criastes nas mulheres.
Em algum lugar há uma esposa excelente esperando para ser descoberta. É ela que vai ser usada pelo Senhor para abençoar a vida de algum homem excelente de quem será a ajudadora idônea. Ela é o ingrediente que falta para completar a visão dele. É uma mulher de muitos recursos. Seu solo é rico, embora a sua terra possa ser estéril. Quando ele plantar a sua grandeza no solo fértil dela, ela irá florescer, pois é um composto rico de vários potenciais preciosos. Muitos deles ela poderia ter alcançado sem ele, mas ao se unirem, um deve completar o outro. Observe bem, ó pretendente, que fica à espreita em horas tardias esperando por aquela que completará a sua vida. Ela tem um tesouro oculto em seu íntimo. Pode ser um tesouro enterrado. Pode estar enterrado debaixo de sofrimentos, segredos, cicatrizes e temores, mas continua sendo um tesouro. Encontra-se quase sempre oculto por trás de um exterior rude que age com um disfarce e às vezes desanima os homens que normalmente cavariam febris para encontrá-lo. A busca começou e a grande necessidade da mulher excelente. Encontrá-la significaria que o homem acertou na loteria da vida. Mantê-la e cuidar dela enriqueceria a sua existência ao máximo. Só a presença dela já lhe dará uma sensação de riqueza tão opulenta que o homem acumula ganhos e juros elevados. No espaço de um momento, ela é um tesouro a ser admirado. No espaço de uma vida, é um investimento que rende dividendos para todos com que entra em contato. É uma dama majestosa e elegante. Suas riquezas são incontáveis. Tem como adorno diamante nos olhos e rubis no sorriso. É a pedra jaspe do dia e o rico ônix da noite. Seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. Então, que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa. É nessa hora que a vida retrata tão bem a diferença entre uma pedra de imitação e um diamante. É nas crises da vida que a própria dama começa a compreender a magnitude da sua criatividade. Em meio a cada crise, ela é avaliada e seu valor aumenta. A cada teste e prova, ela aprecia e é apreciada. A maior apreciação que a torna inteira, porém, deve vir do seu íntimo, não dos que a rodeiam. Ela deve saber que é uma mulher de excelência, não de arrogância, mas de excelência. Este é o espírito da mulher virtuosa. Existe perigo para você quando todos sabem o seu valor, menos você mesma. Se não souber o que tem, não saberá quando perder. Só quando temos noção de um tesouro é que ele é tratado com respeito e mantido afastado dos vilões e dos oportunistas. Você conhece o seu valor, mulher virtuosa? O fato de saber não é convencimento, é afirmar-se para poder afirmar outros. É quase impossível dar a outros o que não foi depositado. Você é rica, está cheia de admiração e esplendor. Foi criada em Cristo Jesus e envolta em sua radiância. Seus potenciais seus potenciais só são limitados pela sua própria visão. Deseje o céu e estenda a mão para o vento. O que Deus plantou se manifestará no final de sua vida. Aceite o desafio. Você é o vento impetuoso de um furacão e, ao mesmo tempo, o balançar suave de um ramo. É tão dura quanto um diamante e tão macia quanto o veludo negro que acentua o brilho da joia. É uma mulher